Olá, tudo bem? Aqui é o Júlio Batiste. Eu sou escritor e empresário. Talvez muitos de vocês já me conheçam por terem lido algum livro de minha autoria ou por terem acessado o meu site, o juliobatiste.com.br. Está na internet desde 29 de maio de 2000. E no site vocês encontram, além de livros, e-books, videoaulas e cursos online de minha autoria, vários cursos e livros de outros autores com os quais eu mantenho parcerias, além de muito conteúdo gratuito. Você encontra milhares de tutoriais, livros online completos de minha autoria e de autoria de colegas, muito material realmente bom na área de TI e também na área de concursos públicos e outros assuntos diversos. Eu trago para vocês nesta videoaula mais uma lição da nossa série de 100 ou mais lições sobre banco de dados e Access. Esta é uma série que eu criei para quem é completamente iniciante em banco de dados e em Access e quer começar a aprender desde os fundamentos teóricos de banco de dados, que são as primeiras lições desta série, e depois quer começar a aprender a criar, implementar bancos de dados profissionais usando o Access. Nós vamos desde o básico até o avançado, com calma, algumas videoaulas por mês e explicando tudo bem direitinho, bem passo a passo para vocês. Vamos trabalhar com exemplos, bastante exemplo prático, passo a passo, desde quem é iniciante até depois nós vamos ir passar pelo intermediário, passar pelo avançado e passar pela parte de macros e VBA. Essas videoaulas, as primeiras, a parte básica, foram criadas com base no conteúdo do seguinte livro de minha autoria: Banco de Dados e Access 2010. Repito sempre para vocês, para que não fique nenhuma dúvida, que as 50, 55 primeiras videoaulas, eu não sei ainda como é que vai ser a divisão até o final, entre as 50 e 55 primeiras videoaulas foram criadas pelo meu colega Manuel Jailton. Eu forneci material escrito de minha autoria para o Jailton e com base no meu material ele criou as videoaulas. E eu uso no meu site, aqui no meu canal do YouTube, essas videoaulas, e o Jailton também usa no site dele para divulgar o trabalho dele. É uma parceria que nós temos. Então as 50 primeiras videoaulas foram criadas pelo colega Jailton. 50 e 55. A partir das 51, 56, ainda não sei certo, serão videoaulas que eu criarei aqui para vocês. Lembrando sempre que essas videoaulas foram criadas com base neste livro aqui de minha autoria. Embora as videoaulas o Jailton tenha criado elas usando o Access 2007, elas se aplicam perfeitamente ao Access 2010 e também ao Access 2013. Não posso afirmar que elas se aplicarão 100% ao Access 2016, porque ainda não terminei de analisar a versão de avaliação do Access 2016. A Microsoft pretende lançar o Office 2016, como o próprio nome sugere, entre março e abril de 2016. Mas para o Access 2007, 2010 e 2013, você pode usar essas videoaulas tranquilamente, sem nenhum problema. Este aqui é um livro de minha autoria, um livro sobre banco de dados e Access 2010. Quem souber, é um livro onde eu falo desde a teoria de banco de dados e depois entro no Access mostrando como criar banco de dados, tabelas, consultas, relatórios, formulários e macros. Na compra desse livro, usando este endereço aqui, além de ter um preço super especial, você vai receber junto com um livro um DVD com 31 horas e meia de videoaulas sobre Access. Muitas das videoaulas que estão sendo publicadas aqui neste canal do YouTube estarão para você nesse DVD aqui. Então é uma chance de você ter acesso a essas videoaulas muito antes de eu as publicar aqui no nosso canal do YouTube. Se tiver interesse no livro, fica aqui a dica, é só acessar esse endereço aqui, vai ter todas as informações completas, detalhadas, inclusive um vídeo onde eu coloco todos os detalhes sobre o livro, ok? Vamos então a mais uma lição dessa série de 100 lições sobre banco de dados e Access, do básico ao intermediário e ao avançado, incluindo macros e VBA, ok? Vamos à lição então. Muito bem, nesta lição de número 10 nós chegamos a um assunto que, na minha opinião, é o mais importante quando se trata de banco de dados. Qualquer que seja o banco de dados, seja Access, SQL Server, MySQL, Oracle, enfim, qualquer banco de dados que siga o modelo relacional de dados. Nessa aula eu vou mostrar como implementar
o relacionamento entre as tabelas. O como implementar é a parte fácil. Vocês vão ver que ali na interface do Access não tem segredo nenhum para fazer isso. A questão toda é como planejar as tabelas, como planejar quais campos em cada tabela e quais os relacionamentos que vão existir no seu banco de dados. Essa é a parte mais importante. Se você falhar nessa parte inicial, não quiser dedicar um tempo para essa parte teórica de planejamento do banco de dados, o resto vai ser só problemas. Então, se você não assistiu ainda, não estudou as aulas teóricas sobre o modelo relacional de dados, eu deixei aqui o endereço para videoaula 01 e para videoaula 02, desta série de 100 ou mais videoaulas sobre banco de dados ou Access. Volta lá, revisa, acredite em mim, são 20 anos trabalhando com banco de dados e, se você não estudar a parte teórica sobre o modelo relacional, relacionamentos, integridade referencial, você só vai ter problema ao implementar o banco de dados. Então, nesta lição 10, nós vamos ver na prática, no Access. Já tem minhas tabelas lá, como é que eu configuro o relacionamento entre as tabelas, ok? Vamos então à nossa lição, que foi criada também pelo colega Manuel Jailton. Um bom estudo a todos e vamos aprender a criar relacionamentos no Access. Fizemos aí as nossas tabelas, nós já temos aqui as nossas tabelas e agora nós precisamos criar os nossos relacionamentos. Veja só que antes de nós criarmos os nossos relacionamentos, eu vou fazer aqui uma pequena correção. Na tabela de dependentes, que eu vou abrir aqui a tabela de dependentes, vou criar aqui no modo de exibição, eu coloquei o CPF do titular como sendo a nossa chave primária. Não vai ser o CPF do titular a chave primária. A chave primária vai ser o CPF do... eu vou tirar aqui e vou colocar como sendo o CPF do dependente. E aí eu vou agora subir esse campo e descer o outro, ok? E vou salvar. Então, a nossa chave primária aqui agora não é CPF do titular, é o CPF do dependente, já que a tabela é de dependente. Então, é o dependente que tem que ser único aqui, tá? E não o titular. Você pode ter vários dependentes. Um titular tem vários dependentes, né? Então, nesse caso aqui, o CPF do dependente, que é a chave primária. Em relação à tabela de pagamento, deixa eu colocar aqui também no modo de exibição, modo design. Aqui está correto, aqui sem problemas está correto. Muito bem, então feito as devidas correções, fiz só uma correçãozinha, porque na hora do nosso relacionamento isso aqui não ia dar certo. Então como é que você faz para criar um relacionamento? Você vem aqui em ferramenta de banco de dados, e você vem aqui em relações. Aí mostra para nós aqui essa tabelinha, vamos aqui adicionar, você pode adicionar todas, clica aqui em adicionar, ou você pode, dou um clique, ou seguro, seleciono e peço para adicionar, ou pronto. Se você quiser fazer aparecer aquilo ali, só clicar aqui que aparece de novo. Então, vamos seguir aqui esse padrãozinho, aqui fica dependente, contribuinte, pagamento e tributo. Então, vamos colocar aqui do jeito que está. Contribuinte vem para cá, tá? Precisa ser assim? Lógico que não, né? Eu estou colocando só para ficar igual, para ficar mais fácil de você entender. Muito bem. Então, como é que vai ser aqui o nosso relacionamento? Eu vou relacionar a tabela de dependente com a tabela de contribuintes, a tabela de contribuintes com a tabela de pagamento e a tabela de pagamento com a tabela de tributo. Então, veja, entre contribuintes e dependentes, olha só, um contribuinte ele pode ter vários dependentes. Então, nesse caso aqui, o relacionamento é um para muitos. Então, um em contribuintes e muito em dependentes. Então, você segura aqui, arrasta e solta em cima do campo CPF titular. E aqui ele vai fazer CPF titular, CPF da tabela de dependentes, de contribuintes, desculpa, com CPF titular da tabela de dependentes. Aqui você vai marcar a opção impor integridade referencial. E aqui você tem duas opções. A primeira, propagar a atualização dos campos relacionados, propagar a exclusão dos campos relacionados. Eu vou marcar o primeiro. O que acontece se você marcar propagar a atualização dos campos relacionados? Significa o seguinte, se dois campos estão relacionados, quando você fizer uma atualização em um,
essa atualização vai se propagar para todos os campos relacionados com aquele. Se você marcar essa opção aqui, ó, propagar exclusão dos registros selecionados, significa o seguinte, que quando você excluir, se você excluir um determinado registro na tabela PAI, esse registro vai excluir todos os outros que estão relacionados a ele. Então, isso aqui é meio perigoso. Então, nós vamos tirar isso aqui, ó. E observa que o nosso relacionamento vai ser do tipo 1 para muitos, tá? Então, é perigoso você marcar essa opção de propagar exclusão, porque você não tem controle. De repente, você marca... vamos imaginar o seguinte, vamos imaginar que um determinado... vamos imaginar em uma biblioteca, por exemplo. Digamos que você tem uma lista de livros, né? Um livro, ele pode ser lido, ou emprestado, ou locado por vários alunos, certo? Muito bem. Então, se de repente você marca para propagar exclusão, aí você resolve excluir um aluno. Então, tudo que estiver relacionado com aquele aluno vai ser excluído. Então, isso é perigoso, tá? De acontecer. Então, vamos criar aqui a integridade referencial. E agora nós vamos fazer o relacionamento aqui entre contribuinte e pagamento. Nesse caso aqui, pessoal, não tem, essa chave primária aqui não existe, ó. Porque se eu fizer esse relacionamento aqui, vai dar 1 para 1, ó. Porque não tem chave estrangeira, tá? Eu preciso de uma chave estrangeira. Então, aqui duas coisas podem acontecer. Isso aqui também eu deveria ter corrigido. Ou eu tiro essa chave primária. Vou salvar isso aqui. E eu vou voltar bem aqui na tabela de pagamento. Vamos voltar aqui no modo. Vamos tirar aqui essa chave primária, certo? E pronto, vou só tirar essa chave primária. Vou colocar aqui sem chave primária. Vamos salvar. Ou então eu vou fazer o seguinte, eu vou inserir aqui, ó. E vou criar aqui um ID simplesmente. E criar um campo autonumeração. Só para ter autonumeração, só para ter uma chavinha primária. Pronto. É porque não ter chave primária é ruim. Ok? Ó, já atualizou aqui. Agora sim. Você entendeu o que eu fiz? Porque assim, ó, eu não poderia, eu ia relacionar, tipo aqui, ó, eu ia relacionar esse com esse. Agora veja que deu 1 para muitos. Eu vou impor integridade referencial. E tá aí. Porque, na verdade, eu não posso ligar chave primária com chave primária. Porque se eu fizer a ligação chave primária com chave primária, eu vou ter relacionamento de quê? De 1 para 1, tá? De poder eu posso, mas aí eu vou ter um relacionamento de 1 para 1. Aí um contribuinte só ia poder fazer um pagamento, aí não ia dar certo. Então, nesse caso aqui agora, um contribuinte pode fazer vários pagamentos. Agora vai dar certo, tá? E aqui eu tenho também esse relacionamento aqui do tributo. Impor integridade referencial, criar. Tá aí, ó, pessoal. Tá criado todos os nossos relacionamentos, ok? Eu queria que isso aqui ficasse. Ele quer ficar assim, então deixa ele ficar assim, né? Pronto, ó. Então eu tenho um relacionamento de 1 para muitos entre contribuintes e dependentes. Eu tenho um relacionamento de 1 para muitos entre contribuinte e pagamento. E tenho um relacionamento de 1 para muitos entre tributos e pagamentos. Certo? Então, com isso, nós fizemos aqui os nossos relacionamentos. Você viu que é muito simples. E você pode perceber uma outra coisa. Para eu fazer um simples banco de dados, eu tenho que ter esse conhecimento de modelagem de dados. Se você não souber esse conhecimento de modelagem de dados na normatização, você não vai ter um banco de dados bem sucedido. Então, todo banco de dados que você vai fazer, você tem que projetar o banco de dados. A não ser que você queira fazer um cadastro, somente um cadastro rapidinho, né? Simplesinho. Aí, tudo bem. Mas se você for fazer uma coisa mais bacana, mais legalzinho, então você tem que projetar o seu banco de dados. Então, fiz aqui o banco de dados, já projetei ele, já tenho todos os meus relacionamentos. E agora nós vamos fazer o seguinte, vamos alimentar esse banco de dados com conteúdo, né, com registros, e aí nós vamos testar realmente se isso aqui funciona.
Só quero voltar aqui àquilo que eu fiz aqui em relação ao pagamento, é porque eu coloquei esse ID aqui simplesmente, né? Esse ID aqui não vai ter valor nenhum, simplesmente para eu ter uma chave primária. E esse número vai ser aleatoriamente. Então, na próxima aula, né, eu vou agora digitar aqui alguns valores, eu vou alimentar o meu banco de dados, e aí, na próxima aula, eu já trago os valores digitados, e aí nós vamos testar alguns valores para saber se realmente a nossa integridade referencial está funcionando e se o nosso relacionamento também está funcionando. Muito bem, espero que vocês tenham gostado de mais essa videoaula, de mais essa lição sobre banco de dados e Access. Conforme eu comentei com vocês lá no início, preparei uma oferta especial sobre esse livro aqui, que é de minha autoria. Aprenda com Júlio Batiste, Banco de Dados e Access 2010. Treinamento básico com exemplos práticos passo a passo. Esse livro tem toda essa parte que vocês estão vendo, desde a teoria sobre o modelo relacional de dados até a criação de banco de dados, tabelas, relacionamentos, consultas, formulários, relatórios e até uma introdução a macros e VBA. É um livro com 564 páginas, é de minha autoria e publicado pela editora Instituto Alfa. É um livro perfeito para quem é iniciante, para quem nunca trabalhou com banco de dados, para quem nunca trabalhou com Access e não sabe por onde começar. No livro eu vou conduzindo você passo a passo a criar tabelas, criar banco de dados, criar os campos de cada tabela, configurar as propriedades de cada campo, depois inserir dados nas tabelas, importar dados, criar consultas, definir critérios. Depois nós vamos para a parte de formulários, depois relatórios e encerramos com uma introdução a macros e VBA. Nesse endereço que eu coloco aqui em cima e também em parte de baixo da tela, eu preparei uma promoção bem especial para vocês na compra desse livro. O preço normal que vocês pagam nas livrarias e em outros sites é R$ 149. Eu preparei com exclusividade para quem acessa por esse endereço aqui, uma promoção por R$ 79,00 mais o frete. O frete você calcula na hora, você informa o teu CEP e o sistema vai te informar as opções de envio e o custo de cada opção e o prazo de cada opção. Além desse preço, com quase 50% de desconto, você vai receber, fazendo a compra através deste endereço aqui, um DVD com mais de 32 horas de videoaulas sobre Access. São videoaulas bem completas, bem passo a passo, e muitas das videoaulas dessa série de 100 videoaulas, a maioria delas, vão estar dentro deste DVD que você vai receber ao comprar esse livro aqui. É um livro perfeito, repito, para quem é iniciante no Access e tenho certeza que você vai gostar muito e vai poder te ajudar muito. Além disso, esse pacote de bônus aqui, videoaulas de Access básico e prático, videoaula só sobre consultas, uma videoaula a parte intermediária de consultas e formulários e relatórios, uma só sobre formulários e macros e uma com a parte avançada mais a introdução à programação VBA. São 32 horas e meia de videoaulas que pode ter certeza que vão ajudar muito no teu aprendizado. Embora elas sejam baseadas no Access 2007, elas se aplicam 100% ao Access 2010 e ao Access 2013, tranquilamente sem nenhuma modificação. Além dessas 32 horas e meia de videoaula, você recebe também um pacote com 3.167 e-books de brindes, gravados também no DVD, e mais um pacote com 2.400 planilhas profissionais editáveis do Excel. Só o conteúdo do DVD de brinde vale bem mais do que você vai pagar pelo livro. Então, eu criei essa oferta especial para você que me acompanha através dessas videoaulas aqui no canal no YouTube e também através do Facebook. Acessando através desse link aqui, você tem então essa opção de comprar com esse ótimo desconto e ainda ganhar esse DVD com todos esses brindes aqui. Fica aqui a minha oferta para você. Se você estiver interessado, é só clicar nesse endereço e fazer a compra do livro. Valeu? Obrigado por terem me acompanhado até aqui. A seguir eu vou apresentar um pouquinho mais para vocês do trabalho do colega Manuel Jailton, que é também criador junto comigo dessa série de videoaulas. Caso vocês tenham interesse em algum dos cursos dele, na sequência aqui eu vou apresentar um pouco mais, ok? Valeu! Conforme eu falei para vocês lá no início da videoaula,
Essa série de videoaulas foi criada, algumas eu criei diretamente, outras o colega Manuel Jailton, com quem eu tenho uma parceria há mais de 10 anos, eu revendo o conteúdo dele no meu site e forneço conteúdo meu escrito, formato de e-book, de livros, para ele criar videoaulas com base no conteúdo de minha autoria. Essa série de 100 videoaulas sobre Access e banco de dados, algumas foram criadas pelo colega Manuel Jailton e outras eu criei e outras nós em conjunto criamos. Então aqui eu apresento mais alguns trabalhos do colega Manuel Jailton, caso vocês tenham interesse, fica a dica e fica os links para mais informações. Essas formações mais novas que eu estou colocando nesse slide são formações que ele criou baseado num método de ensino que ele mesmo criou, chamado de método Ágora, que é um método que se propõe a ensinar você 10 vezes mais rápido, garante que você aprende 10 vezes mais rápido do que com os métodos tradicionais. Vale a pena conhecer, é um trabalho que eu recomendo. Aqui temos uma formação completa em PHP, onde mesmo quem não sabe nada de programação, começa desde o básico, desde a lógica de programação e vai evoluindo até a criação de sistemas completos, incluindo uma loja virtual completa e funcional. Inclusive a parte de pagamentos, integração com PagSeguro e assim por diante. É uma formação completa com mais de 200 horas de videoaulas. Aqui nesse endereço vocês encontram todas as informações sobre a formação PHP. Tem uma formação em Java, que é a mesma proposta da formação PHP, só que ao invés de PHP, obviamente, usando a linguagem Java. Também é baseada no método Ágora, desenvolvido pelo colega Jailton, que se propõe onde você aprenda de 5 a 10 vezes mais rápido do que com os métodos tradicionais. Também pode ser feita por quem é completamente iniciante em programação. São 203 horas de videoaulas e fica aqui o endereço para mais informações. E por fim, se você é daqueles que vem brigando há anos com a matemática, ou tem um filho, um conhecido, um sobrinho, alguém que está com dificuldades de matemática e precisa aprender e aprender de maneira rápida e consistente, fica aqui a indicação da formação completa em matemática, também baseada no método Ágora, e aqui o endereço para todas as informações sobre essa formação. Ao longo dos últimos 10 anos, aí nós já temos mais de 15 mil alunos formados em diferentes cursos de Delphi, de PHP, de Java, de Access, de Excel, de MySQL, de modelagem de dados e assim por diante. Tem um trabalho muito extenso e muito interessante do colega Manuel Jailton. Então, se você se interessa por algum desses assuntos, PHP ou Java ou matemática, fica aqui as dicas do trabalho do nosso colega Manuel Jailton. Valeu! Já conversei demais, já me estendi demais. Até a próxima lição.